Abramos as Escrituras, Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Penso que é a última pregação sobre o poder do alto, embasado no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje o tema é poder para crer. Poder para crer. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. De 1 a 10. Quem abriu, diga amém. Eu estou achando você muitos, hoje, meio sossegados. Os irmãos estão meio sossegados. Irmãos, eu estou pilhado. Eu estou mesmo. Eu e Los Angeles estamos fazendo mudança. Nós estamos mudando de apartamento, de um lado para o outro. E aí, irmãos, não é fácil não. Por isso que eu estou aqui. Pastor Ariel já estava preparando ali. Digo, é hoje que eu vou pregar, não é? Aí eu cortei ele, estou aqui. Brincadeira, irmãos. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Então ore por nós, porque mudança não é fácil. Quem aqui já mudou 10 vezes? Levanta a mão. Quem já mudou 20 vezes? 20 vezes. Rapaz, tem um irmão ali que levantou ali junto comigo ali. Então nós estamos ali, irmão, bem pertinho ali. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 3, de 1 a 10. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Que Deus abençoe a sua palavra, amém? Os discípulos estavam reunidos no cenáculo. 120 discípulos. Discípulos de Jesus, discípulos que tinham recebido uma palavra, uma ordem imperativa de Jesus para que eles permanecessem na cidade de Jerusalém. Lucas capítulo 24, versículo 44, o Senhor Jesus fala aos seus discípulos, já com o corpo glorificado: permanecei na cidade, fiquem na cidade de Jerusalém, para que vocês recebam a promessa de meu Pai, e que vocês sejam revestidos de poder. Então esses discípulos, em cima desta palavra, permanecem em Jerusalém, e então eles entram no cenáculo após a ascensão de Jesus. O texto diz que eles estão orando já há 10 dias, e o capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 4, nos afirma claramente de que um vento impetuoso entra na casa, há um barulho fortíssimo dentro da casa, línguas como de fogo, labaredas são lançadas sobre cada um deles, e todos ali, diz a palavra do Senhor, que eles são cheios do Espírito Santo. E ao serem cheios do Espírito Santo, as pessoas ficam perplexas, aquelas que perceberam, ouviram o estalido, o barulho, e mais do que isso, a perplexidade se dava
de tal maneira que eles fazem uma pergunta: o que é isso? O que é isso que está acontecendo neste lugar? É lógico, são judeus piedosos que vinham da diáspora, da dispersão, e que por causa da perseguição moravam em lugares longínquos de Israel, da Palestina, viviam na Mesopotâmia, viviam na Ásia, viviam na Panfilha, viviam em lugares muito distantes, Grécia, e esses judeus piedosos, pelo menos 3 vezes ao ano, eles subiam para Jerusalém para adorar a Deus, para ofertar ao Senhor, para dizimar a Deus e para também prestar sacrifícios diante do Senhor. Esses judeus, eles faziam isso na festa da Páscoa, na festa do Pentecostes e na festa do Tabernáculo. Esse texto é o texto onde eles estavam experimentando a festa de Pentecostes. Então esses judeus que moravam distante, fora de Israel, juntamente com os judeus que moravam em Israel e aqueles que residiam em Jerusalém, presenciaram esse movimento, presenciaram esse fenômeno. E o texto sagrado diz que alguns começaram a questionar: estão embriagados, bêbados? Outros começaram a dizer: não são galileus da Galileia, homens iletrados? E vocês sabem muito bem que o judeu da Judeia tinha um sentimento de marginalização em relação aos judeus da Galileia. E naquele tumulto, naquele movimento de questionamentos, de perplexidades, diz o texto sagrado que Pedro se levanta. E Pedro se levanta no meio dos apóstolos, dos discípulos, e diz claramente: não, nós não estamos embriagados, mas o que está acontecendo aqui é a promessa de Joel, do profeta Joel, que disse que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre jovens e velhos, sobre servos e servas. E o texto sagrado se cumpre exatamente em Atos capítulo 2. Então, essas pessoas ouvem o maior e extraordinário sermão poderoso do apóstolo Pedro, quando ele fala sobre a vida de Jesus, quando ele fala sobre a morte de Jesus, quando ele fala sobre a ressurreição de Jesus, quando ele fala sobre a ascensão de Jesus, e quando ele fala sobre a exaltação de Jesus, que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como diz o credo apostólico. E depois que ele prega esse sermão, há uma interpelação no texto, a partir do capítulo 2, versículo 38, dizendo: o que faremos, irmãos, diante desta palavra? Então Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e sejam batizados em nome de Jesus. O texto é contundente em dizer que cerca de 3.000 pessoas se convertem, são alcançados pelo poder desta palavra. E aí então surge a igreja, a Gênesis, o princípio da igreja primitiva. É certo, irmãos, que a igreja sempre existiu antes exatamente desse texto. O povo de Deus, a igreja de Deus, sempre esteve no Antigo, e agora nós estamos vendo essa gênese, essa estrutura nascente no Novo Testamento. Mas o fato é que cerca de 5.000 pessoas, porque 3.000 certamente foram os homens, 2.000 aproximadamente entre homens, entre crianças e mulheres. E essa igreja nasce. E o texto sagrado é claro quando diz no versículo 42, de que esta igreja que nasce, ela é uma igreja perseverante, uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o texto continua dizendo: e sinais e prodígios eram feitos entre eles, na vida deles, através dos apóstolos. E esta igreja que vivia sob a palavra de Deus, impactada com os milagres, sinais potentosos de Deus, cai na graça do povo de Jerusalém. A Bíblia diz que este povo se torna um povo empático, simpático àquelas pessoas que moravam ali. E por quê, irmãos? Por causa do estilo de vida.
gente que tinha prazer na palavra, gente que tinha prazer de ver verdadeiramente a koinonia, gente que tinha prazer em viver no partir do pão, no compartilhar uns com os outros e na intercessão, na intencionalidade e intensidade na oração. Mas o texto continua, dizendo de que o estilo de vida, a forma de viver foi tão impactante, transformadora em Jerusalém, que o texto no versículo 47 diz que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então essa igreja nasce assim. Essa igreja nasce uma igreja impactante, uma igreja que vivia sob o poder de Deus. O poder, eles criam no poder de Jesus, no poder da palavra de Jesus. É nesta realidade espiritual desse texto que nós nos deparamos com o capítulo 3, de 1 a 10 de Atos dos Apóstolos. Essa igreja que estava vivendo isso, diz a Bíblia, que 2 desses apóstolos que estavam experimentando esse estilo de vida, entre os discípulos, entre essa igreja que começara a existir efetivamente em Jerusalém, eles subiram ao templo para orar. Quem são esses apóstolos? Pedro e João. Eles sempre andavam juntos. Eles foram colegas de profissão. Eles foram aqueles que estiveram na ministração da ceia do Senhor com o Senhor, preparando a ceia. Eles estiveram com o Senhor no Getsêmani. Eles sempre andaram juntos com comum acordo. E nessa mesma perspectiva, estes 2 homens sobem ao templo para orar. Que horas, irmãos? 3 horas da tarde. Os judeus piedosos oravam 3 vezes ao dia no templo, em Jerusalém. Na 3ª hora, às 9 horas da manhã. Na 6ª hora, ao meio-dia. E na hora 9ª, conhecida como as 3 horas da tarde. E era 3 horas da tarde quando eles chegam ali. E ao entrar naquele lugar, nós encontramos aqui uma narrativa expositiva, bíblica, que eu quero compartilhar com você. E eu quero que você pense comigo sobre essa narrativa. Ao entrar pela porta formosa, uma das portas do templo, ou seja, da estrutura que dava acesso ao templo, diz a palavra de Deus que havia um homem coxo, paralítico, de nascença, que nascera já coxo, esmolando, pedindo esmola à porta formosa. É interessante que há uma descrição deste homem, que ele tinha 40 anos no versículo 22. Então há 40 anos, com 40 anos este homem vivia ali, sentado, precisando de esmolas. Dependia de pessoas para levá-lo, colocá-lo no lugar, para que ele pudesse mendigar, para que ele pudesse viver das esmolas. E diz a Bíblia que quando Pedro se aproxima e vê aquele homem com a mão estendida para pedir uma esmola, ele diz claramente: olha para nós. É interessante essa fala de Pedro, olha para nós. Geralmente quando a gente se depara com uma afirmação dessa, nos parece, a princípio, algo meio que prepotente. Algo meio que com uma certa altivez, com uma espécie de posição espiritual. Mas é lógico que quando ele diz, olha para nós, ele está claramente reafirmando ali que eles estavam em nome de Jesus. Não é à toa, irmãos, que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, na sua primeira carta, no versículo 11, no versículo 1 do capítulo 11, ele diz: sede meus imitadores, porque eu também sou o quê? Imitador de Cristo. Sede meus imitadores, porque eu também imito a Cristo. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo, olha, imitem a Cristo, porque eu estou imitando a Cristo. Ele está dizendo, olhe para a minha vida, olhe para mim e veja que em mim
Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo não estava falando que ele era uma pessoa que exercia o poder e a vida da impecabilidade, que não pecava, que não era um homem frágil, que não tinha as suas fragilidades humanas. Não é isso que Paulo está dizendo quando ele diz: sede meus imitadores, porque eu também sou de Cristo Jesus e eu imito a Cristo Jesus. Não é isso, irmãos. O que Paulo está dizendo é que Cristo Jesus o transformou, o impactou de uma maneira tão extraordinária, tão sobrenatural, que agora ele vivia sob a égide, a direção do Espírito Santo de Deus. Será que nós temos hoje coragem e ousadia de falar para alguém que está passando por dificuldades, situações mais adversas, dizendo: olha para mim? O texto aqui diz que Pedro diz àquele paralítico: olha para nós. E quando ele olha, Pedro fita-o, ele olha claramente e diz: eu sei que você está ansiando, desejando avidamente por uma esmola, mas eu não possuo nem prata nem ouro nem prata, mas o que eu possuo, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, anda. E naquele momento, Lucas descreve como médico que relata esse texto, no original, que os artelhos daquele coxo de nascença, aquele homem paralítico, que nascera paralítico, diz a Bíblia, que os seus artelhos, os tendões dos pés se firmam, e imediatamente Pedro toma-o pela mão, e ele então salta e firma os pés. E ao firmar os pés, ele começa a pular. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que nesse momento foi um pulo pentecostal. Ele pulou e começou a saltar. E o texto sagrado diz que ele começou a louvar a Deus. Ele começou a louvar a Deus, dar glória a Deus, exaltar o nome de Deus, reconhecer a soberania de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus na vida dele. E logo após, este homem curado, ele entra no templo, juntamente com os apóstolos, e então adora a Deus. Todos ficam maravilhados, todos ficam ali cheios de um sentimento de: o que aconteceu aqui? Eu conheço esse homem. No mínimo esse homem estava ali há 20 anos esmolando. Nós conhecemos ele, conhecemos a família, conhecemos a história dele, sabemos quem ele é, e agora esse homem está saltando de alegria, está louvando a Deus. É o Deus de maravilhas que está fazendo esse milagre aqui. Meus irmãos, como eu disse, esse texto é um texto simples, porque é um texto narrativo, conta a história, uma história real e irrefutável. Porque essa história tem testemunhas, porque nessa história tem clara e evidência de alguém que sabia a condição daquele homem coxo. Mas quais lições a gente pode aprender nesta noite com esse texto tão simples, uma narrativa tão clara e inequívoca para os nossos dias e para a gente que estamos aqui e para você que está nos assistindo pela internet? Eu quero compartilhar com vocês 3 aplicações desse texto. E a primeira aplicação que eu quero fazer com você nesta noite é que a intervenção do poder de Jesus sobre o impossível. Eu quero falar sobre essa intervenção, a intervenção do poder de Jesus sobre o impossível. Versículo 2 diz assim: estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Versículo de número 3, observe o que o texto diz. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se
e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Esse texto nos ensina que o poder de Jesus, esse poder extraordinário, ele tem toda a manifestação de operar naquilo que é impossível de acontecer. Impossível de acontecer. 40 anos que esse homem vivia com essa paralisia. 40 anos que esse homem era coxo. Coxo de nascença. Não foi que ele adquiriu, foi que ele nasceu assim. E é interessante porque eu não tenho dúvida que Pedro e João já tinham entrado várias vezes naquela porta, várias vezes para orar. Mas um dia, num momento, Deus então, usando esses homens, ministra através de Pedro o poder dele. Se você observar o versículo 16 do capítulo 3, você vai entender isso. Porque esse poder não estava na vida de Pedro no sentido de ele realizar o poder. O poder não emanava deste homem. O poder emanava do Espírito de Deus, do próprio Deus, do nome poderoso de Jesus. Irmãos, quem opera o milagre, quem opera no impossível é o Senhor. Deus apenas instrumentaliza, Deus apenas usa, Deus apenas usa-nos como meio de graça, no sentido de abençoar. Mas a fonte, a causa da operação do milagre vem de Deus, é Jesus, é o seu nome. Se você observar Lucas capítulo 7, versículo 8, você vai ter esta compreensão. A palavra de Deus diz que um centurião romano, ele pede que os seus amigos a irem à presença de Jesus, porque o seu servo estava prestes a morrer, estava adoecido. E o texto sagrado diz que ele manda os amigos, e os amigos chegam para Jesus e falam: olha, o nosso amigo centurião está dizendo para que o Senhor ministre cura na vida do seu servo que está enfermo, prestes a morrer. Eu fico imaginando essa cena, mesmo reconhecendo a natureza de Jesus, 100% homem, 100% divino. Eu fico imaginando essa cena, Jesus está ouvindo aquilo ali, e em um certo momento, talvez, apenas isso para a gente confabular aqui, Jesus faz um aceno de ir. Então eles dizem: não, o senhor não precisa ir. O nosso amigo centurião está dizendo que o senhor não precisa ir, basta que o senhor mande uma palavra. Mande apenas uma palavra, e o servo dele será curado. Jesus diz que ele não viu em todo Israel um homem com tamanha fé. E Jesus manda uma palavra, e aquele servo é curado. Apenas uma palavra de Jesus, apenas uma mensagem de Jesus, apenas uma palavra poderosa de Jesus é capaz de fazer o impossível acontecer. Em Gênesis capítulo 18, versículo 14, nós temos uma outra cena. A cena do anjo do Senhor conversando com Abraão. Abraão 100 anos, Sara 90 anos. E o Senhor diz para Abraão que Sara teria um filho. Sara ouve essa história. E a cena é essa: Sara olha para si e diz: não é possível.
A gente está aguardando essa promessa há tanto tempo. Agora que eu estou com 90 anos, o Senhor está dizendo que eu vou ter um filho. E ela dá uma risada. E o Senhor diz: Sara, por que tu ristes? Ela disse: não ri. Ele disse: é certo que tu ristes. Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil, impossível? O nome de Jesus é poderoso, meu irmão, minha irmã. O nome de Jesus é poderoso para realizar o impossível na sua vida. Talvez você olhe para a sua realidade. Talvez você esteja enfrentando uma situação que aos seus olhos é impossível. Talvez uma petição que você tem feito a Deus, diante dele, tem chorado diante dele, por causa de algo difícil de acontecer na sua vida. E você está talvez até se conformando com isso no dia de hoje, buscando outras alternativas. Eu quero dizer para você, que se Deus tem o poder, e Ele o tem, para fazer o impossível, Ele pode realizar esse impossível na sua vida, em nome de Jesus. Ele pode realizar, como Ele realizou na vida daquele homem, daquele coxo, paralítico, de nascença. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. Sabe, irmãos, sem Deus nada acontece, mas com Deus tudo pode acontecer. Segundo aspecto desse texto, segunda lição que a gente pode aprender desse texto, é sobre a manifestação do dom de curar enfermos dado pelo Senhor Jesus na vida dos apóstolos. A manifestação do dom de curar enfermos dado pelo Senhor na vida dos apóstolos. Versículo 6, diz assim o versículo 6: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Isso aqui está no meu texto. Levante-se e ande. Outros textos diz apenas anda. Mas aqui é uma palavra imperativa. E aqui eu preciso chamar a sua atenção. Eu creio, irmãos, as pessoas podem até questionar. Tem gente que não crê, e eu respeito. Mas eu creio, irmão, na contemporaneidade dos dons espirituais. Eu creio que os dons que Deus deu à igreja, Ele distribuiu à igreja, foi e é para edificar a igreja. Confesso aos irmãos que eu tenho certa dificuldade com alguns dons, e eu quero mencioná-los aqui. Eu creio, irmãos, que o dom do apostolado, no conceito do termo apóstolo, não cabe mais nos dias de hoje. Essa é minha convicção. Mas a expressão etimológica da palavra apóstolo, do grego enviado, sim, todos nós fomos enviados. Eu não creio na questão da titulação. Eu, irmãos, entendo que não cabe mais nós falarmos sobre revelação, porque Deus já revelou todas as coisas na sua palavra. Tudo já foi revelado na sua palavra. Talvez você tenha recebido uma palavra de Deus, através de um servo, de uma serva de Deus, à luz da palavra de Deus. E se foi a luz da palavra de Deus, e se foi de Deus, vai acontecer, porque está na palavra. Também, irmãos, essa ideia de profetizar. A palavra profetizar no sentido de pregar, apregoar, sim. Eu creio, irmãos, que a igreja tem a sua voz profética. E a voz profética, ela é ecoada através das Escrituras. Então, quando nós profetizamos como igreja contra a violência, contra a depravação, a imoralidade, a prostituição, o adultério, os infortúnios, a violência, a corrupção, esta é a voz profética da igreja, e ela não pode negociar isso com ninguém. Por isso que esse púlpito
não pode ser palanque eleitoral. Esse púlpito não pode ser lugar e espaço para apregoar ou para anunciar qualquer tipo de palavra política partidária. Não pode. Esse púlpito é para pregar a palavra de Deus, somente a palavra de Deus. Um dia que nós negociarmos isso, nós perderemos o poder de Deus de denunciar o pecado. Mas os outros dons, irmãos, irmãos, eu creio que cabe no dia de hoje. Eu creio que o dom de curar, Deus deu a algumas pessoas. Deus deu ao apóstolo Pedro esse dom. Pedro, possuidor desse dom dado por Deus, ele fita aquele paralítico e diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Irmãos e irmãs, esse dom é Deus que dá, é Deus que distribui. Isso não significa que é toda hora, todo momento que as coisas acontecem. Não, aqui não houve agenda para encontro de curas e milagres. Aqui não se colocou ou estabeleceu uma placa dizendo: aqui se revela o escondido e o oculto. Aqui não está dizendo: hoje é noite de milagres. Era um dia ordinário, era um dia natural, corriqueiro, normal para os judeus piedosos que iam e subiam 9, meio-dia e 3 horas para orar. Eles iam orar. Quantas vezes Pedro e João não entraram na porta formosa e viram aquele homem? Mas num dia natural, num dia ordinário, algo extraordinário aconteceu. O que eu quero dizer é que o extraordinário de Deus não acontece na nossa agenda. O extraordinário acontece na agenda de Deus. Sabe, irmão, se Deus quer curar, Ele cura. Se Ele não quer curar, Ele não cura. Mas não é pelo fato dele não ter curado que Ele não continua sendo Deus. Não é pelo fato dele não mudar a sua história nesse momento que Ele deixa de ser Deus. Ao contrário, Ele continua sendo o seu Deus. Mas no dia certo, no kairós de Deus, no tempo da oportunidade, no tempo de Deus, o texto sagrado diz que Pedro para junto com João e fita aquele homem, olha para aquele homem, e ele diz: olha para nós, olha para nós. A glória de Deus, a presença de Deus era inaudita. E ele então diz àquele coxo de nascença: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Talvez esta noite seja o seu kairós, o tempo da oportunidade de Deus na sua vida. Talvez numa entrada hoje, mais um culto, mais um momento de adoração, você entrou aqui. Talvez você já tenha entrado tantas vezes e pedido tantas vezes, mas talvez hoje, nesta noite, seja o tempo que o Senhor quer ministrar cura na sua vida, sinais, prodígios, maravilhas, não só os amados que estão aqui, mas você que está assistindo hoje. Você pode dobrar os seus joelhos e Deus pode te visitar com cura, com poder, com graça, porque no meio do ordinário,
Deus realiza o extraordinário. Talvez a sua petição, a sua busca incessante que você tem de colocar o seu anseio diante de Deus, a sua petição, Senhor, já faz tanto tempo, Deus possa curar as suas entranhas, curar as vísceras, curar os tumores, curar as dores, curar as enfermidades espirituais, curar as enfermidades emocionais, porque o Senhor Deus tem todo o poder de realizar isso segundo a sua vontade. Esse texto me ensina isso, que Deus pode fazer. E eu creio que Deus pode fazer isso. E finalmente, esse texto ele é maravilhoso, porque não somente nós percebemos aqui a intervenção do poder de Jesus, a manifestação do dom de curar sobre enfermos na vida dos apóstolos, mas a salvação de Jesus na vida dos improváveis. A salvação de Jesus na vida dos improváveis. Observe o texto sagrado. Versículo 2, estava sendo levado um homem, ou seja, esse homem era levado e colocado à porta formosa, coxo de nascença, paralítico, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Agora versículo 8, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Esse homem estava à porta, ele não podia entrar no templo, ele era um desses improváveis. Sabe por que ele não podia entrar no templo? Porque ele era paralítico, ele era coxo de nascença, os aleijados não podiam entrar no templo. Quantos anos esse homem não estava ali à porta, pedindo esmolas, num estado de mendicância? Você acha que ele não viu tantas pessoas entrarem e saírem? Você acha que ele nunca teve vontade de entrar no templo? Era um improvável. Assim como há tanta gente que fazem parte de uma lista de improváveis nos dias de hoje. Talvez você se olhe, e ao se olhar, ao vir, você percebe claramente a sua natureza pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa, frágil, cheio de perebas, gente com todo tipo de dores, gente que quando vai pedir perdão para Deus, a lista é grande. Talvez você se veja dizendo: eu não posso, eu não sou merecedor dessa graça, porque eu vivo no mundo da prostituição, porque eu vivo no mundo do homossexualismo, porque eu vivo no mundo das negociatas escabrosas, porque eu vivo dependendo do álcool e não consigo me libertar, porque eu vivo dependendo das drogas, e o vício é tamanho que eu não consigo me libertar. Talvez você faça parte de alguém que não se sente merecedor de entrar no templo, no Santo dos Santos. Talvez você olhe para a sua vida e diga: eu não mereço, eu não tenho condições. Meu amado, por você mesmo, jamais você vai conseguir, porque isso só acontece quando a graça de Deus pervade a nossa vida. Aquele homem foi curado, ficou de pé, mas a salvação dele não foi apenas no ato libertário, transformador, curativo, miraculoso de colocá-lo em pé, firmado os seus pés, tornozelos fixos, agora pulando de alegria. O texto diz que esse homem começa a louvar a Deus.
esse improvável começa a louvar a Deus. E ele entra no templo. Talvez exista tanta gente criando barreiras, empecilhos, e escute o que eu estou falando. Eu não estou falando aqui de uma visão de uma igreja inclusiva, entenda isso. O que eu estou dizendo é que a graça de Deus é suficiente para alcançar todo aquele que de fato é alvo da misericórdia, da bondade de Deus e da graça de Deus. Talvez você olhe para a sua vida horrenda e não saiba ainda que antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Então essa vida improvável, ela é impactada pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, a fé, ela não é a causa, ela é o meio. A causa é a graça, é a misericórdia, é o amor de Deus. E nesse sentido, não existe pecado que possa sobrepujar a graça de Deus na sua vida. O único pecado que você pode ter certeza que, se você cometê-lo e resistir completamente a Deus, o caminho é um caminho de morte. É quando nós rejeitamos a obra salvadora de Cristo na nossa vida. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Fora isso, querido, se renda a Jesus. Se você se sente um improvável, Deus pode fazer isso, redimindo a sua vida. Mas se você se sente um improvável diante de alguma situação que você aspira e deseja tanto, a sua vida improvável pode ser provável hoje, aqui nesta noite, na sua vida. Por isso eu quero convidar você a uma oração para nós exercitarmos pela fé o poder de Jesus na nossa vida. Você crê que Jesus tem poder para fazer isso? A palavra de Deus diz que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis esse monte passa daqui para acolá, e ele vai passar. O mais importante não é a sua fé, o mais importante é a fé em Jesus e o poder de Jesus de realizar todas as coisas. O poder de Jesus pode impulsionar você a crer em algo extraordinário nessa noite e te visitar com poder e glória. Eu creio, irmãos, que nesta noite nós podemos orar assim, crendo na intervenção de Jesus, do poder de Jesus sobre o impossível. Se nós orarmos em nome de Jesus, tudo pode acontecer. Cremos que Deus ministra dons de cura através de pessoas, e Deus pode curar vidas aqui hoje, como também pela internet. Deus pode fazer isso, mas Deus pode salvar e pode redimir, e pode transformar alguém que se sente improvável, se sente merecedor. De fato, irmãos, os nossos méritos não nos levam a absolutamente nada quando se fala de eternidade. Mas quando reconhecemos que a graça de Deus é suficiente sobre nossas vidas, há uma repercussão poderosa na eternidade.